Como identificar a fórmula do composto químico? Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala, minhas meninas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos por aqui respondendo as questões do Enem de 2025. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química e esse canal foi feito para você aprender, revisar e treinar essa ciência incrível, tá bom? Vamos lá para a questão que caiu no Enem de 2025. No início do século XX, as fórmulas das substâncias eram representadas de modo diferente do atual. Então ele está me dizendo que lá no começo era diferente do que a gente faz hoje. A figura apresenta uma fotografia bem antiga, 1909. Olha aí, ó, tá vendo? Que registra uma aula de química ministrada em um colégio em Santos, São Paulo. Um olhar mais atento permite identificar como os compostos químicos eram representados. Olha para cá. Tá vendo aqui? Ele pegou essa imagem que está aqui, certo? Deu uma ampliada e trouxe para cá, certo? Aí, se você observar, tem uma coisa super esquisita aqui, que é esse AZ. Tá vendo aí? Não existe esse AZ na tabela periódica hoje, tá? Mas calma, vamos lá, vamos continuar a leitura. Ó, o nitrogênio era chamado azoto, isso mesmo. Tá vendo? O nome dele não era nitrogênio, era azoto. E representado pelo símbolo AZ. Então, esse AZ que você está vendo aqui é o nitrogênio, tá vendo? Vê-se na lousa a equação representativa da adição do oxigênio atômico, que é o oxigênio mesmo, o monóxido de nitrogênio, que é o AZNO, com a formação de dióxido de nitrogênio, AzO2. Analogamente, o nitrato de sódio era representado por NaAzO3. Ok. É só você lembrar que esse AZ aqui é como se fosse o N. Aí você vai entender para os dias atuais. Bom, o que, que ele quer? Em 1909, as representações das substâncias, ácido nítrico e cloreto de cálcio, tendo por base essas informações e seguindo a mesma lógica, seriam respectivamente. Ó, tem duas formas de você responder isso aqui. A primeira é você decorar, principalmente o ácido nítrico, que é um ácido, é um dos principais ácidos quando a gente estuda sobre os ácidos. Se o seu professor pulou isso, enfim, mas ele é muito importante, tá bom? Outra maneira que a gente tem para entender isso aqui é você interpretar a palavra ácido nítrico e cloreto de cálcio. Ó, assim. Vamos colocar aqui, ó, ácido nítrico. Nítrico. Eu falo isso sempre na nossa mentoria, sempre falo pro pessoal, que é só uma questão de interpretação, tá? E o outro é cloreto de cálcio. Pronto. Então veja só, vamos começar com o ácido nítrico. Ó, ácido, segundo Arrhenius, libera H+. Então você pensa que esse ácido, essa palavra ácido, está falando do cátion, né? H+. Tá bom? Agora, e nitrito? Aí você faz o processo inverso, porque para você dizer o nome de um ácido, de um ácido inorgânico, tá? A gente faz uma substituição na terminação. E a terminação dos ânions, tá? Sempre vai terminar com ito, ato ou eto. Ito, ato, eto. Aí a gente troca esse pedacinho ito, ato ou eto por outra partezinha para você chegar no nome da substância. É assim que a gente faz. Para você não esquecer, eu vou colocar aqui um macete que eu uso bastante em sala de aula, tá? Ó, eu vou colocar mosquito, mosquito, e aqui eu vou colocar teimoso. Mosquito teimoso. Ti, mato. Ti, pico.
meto no vidrico. É legal essa dica, tá? Eu acho interessante, acho engraçado. Esse negócio eu não sei quem inventou, só sei que eu aprendi assim quando eu estudei, tá? Mosquito teimoso, te mata, te pico, te meto no vidrico. Até hoje eu uso esse esquema que é muito bom. Ó, quando a terminação do ânio for ato, você vai tirar ato não, ito. Quando for ito, você tira o ito e coloca oso. Quando for ato, você coloca ico, troca por ico. E quando for eto, você coloca hídrico. Tá certo? Então aqui, ó, se o nome do cara é nitrico, ó, nítrico, aliás, né? É porque, ó, antes era o quê? Se ele tá aqui com ico, ó, quem é ico, antes era ato. Então, o nome do ânion, a gente vai procurar nitrato. Nitrato. Aí não tem saída. Tem que memorizar. O próprio vestibular, o próprio Enem diz assim: estude os principais ânions, tá? E nitrato é um dos principais ânions, tá vendo? Então, o ânion nitrato é o NO3-. É assim, tá vendo? Aí quando você juntar esse número daqui, que é 1, desce para cá multiplicando. E esse número daqui desce para cá multiplicando. Então a fórmula do ácido nítrico é HNO3. Dava para fazer, responder, achar essa fórmula conhecendo essa fórmula, porque ela é muito clássica, muito conhecida, ou fazendo esse esquema do mosquito teimoso, tá bom? Bom, só que lá na alternativa você não vai encontrar o nitrogênio, lembra? Você vai encontrar o H, um AZ, tá vendo? E o O com 3, certo? E se você observar, eles escreviam o número, não era embaixo, era em cima. Então, você vai encontrar alguma coisa assim, ó. Pronto, isso aqui era a fórmula como se escrevia o ácido nítrico lá no passado. Tá bom? Por isso que ele falou no nitrato de sódio, para você lembrar, para você associar. Essa era a jogada da questão. Bom, aqui eu tenho um sal. Como é que eu interpreto o sal? De trás para frente. Cálcio é Ca. Mas, prof, não tem a tabela. Ei, ele pede para você estudar tanto os principais ânions como também os principais cátions. Cálcio é do grupo 2 da tabela periódica, tá? A gente tem que saber. Grupo 1 e grupo 2 e grupo 17 tem que saber. De cor, tá? De tanto você utilizar, você vai memorizando. Não é decoreba, não. Ó, cálcio. Como ele está no grupo 2, então aqui vai ter a carga mais 2 ou 2 mais. Vou colocar aqui, ó, 2 mais. Certo? Ele é um metal, perde elétron, perde 2 elétrons para poder ficar estável. Vai ficar carga mais 2 ou 2 mais. Agora vamos interpretar a palavra cloreto. Quando terminar sempre em eto, essa dica é boa. Você já sabe que não tem oxigênio na fórmula. Então a fórmula do cloreto é só Cl-. Tá vendo aí? Cl-. Aí esse número desce para cá, certo? Esse número desce para cá. Então vai ficar Ca1, Cl2. Tá bom? Agora vamos lá nas alternativas para ver se tem esse negócio aqui. Vamos lá. O primeiro é HZO3. HAZO3, ó, aqui tá certo. Ó, gabarito letra A. Sem sombra de dúvida, tá vendo? A diferença é que eles escreviam lá no passado, ó, o índice em cima. E agora a gente escreve embaixo, tá vendo? Eu escrevi embaixo. Tá vendo? Gabarito letra A. Olha o outro, ó. HAZ3, não, tá errado. H3, não. Não. Aqui, ó. Aqui não é nitrato. Aqui é nitrito. Tá vendo? Nitrito. E aí? Deu para entender? Não foi fácil essa questão? Deixa aqui nos comentários. Química é fácil. Mas é assim mesmo. Ou a gente conhece o caso do ácido nítrico, tá? A gente lembra dessa fórmula, que é um ácido super famoso. Ácido nítrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, são clássicos. Agora, o cloreto de cálcio interpretando mesmo a palavra.
Mas perceba que ele colocou alguém do grupo 2 e do grupo 17 da tabela periódica. E são grupos que a gente usa muito em muitos assuntos. Tá bom? Ó, se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.